Fala aí, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu espero que vocês e a sua família, eu espero que vocês estejam bem, que estejam passando de boa por esse momento turbulento e, obviamente, não esqueçam, cara, é para ficar sossegado em casa. Durante todo esse período, acho que vocês já sabem que as aulas elas vão ocorrer à distância, até porque não há outra forma. Então, o que acontece? Eu já quero de antemão pedir desculpas se tiver algum problema com relação à qualidade do som. Tipo, o som está muito baixo ou muito alto, ou então algum tipo de barulho ao fundo. Eu estou tentando minimizar isso, mas é uma das primeiras vezes em que eu faço isso. Então, é só mesmo questão de tempo, tá? E, assim, eu estou e continuarei disponível para vocês agora pelo Classroom. E assim, tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que vocês precisarem, é, entre em contato comigo, seja pela plataforma, que eu acho até melhor, porque lá alcança uma quantidade maior de pessoas, ou se for algo absurdamente urgente, falem com um representante da turma e me achem pelo WhatsApp, tá? Mas a preferência é fazer tudo pela plataforma, tá bom? Então, o objetivo desta aula primeiro, definir o conceito de carga elétrica, que é o nosso fio condutor do conteúdo que a gente vai ver durante o ano. E para fazer isso, a gente vai dar uma relembrada primeiro no modelo atômico de Rutherford-Bohr, que vocês já devem conhecer de química, mas enfim, a gente vai dar uma relembrada. Após isso, a gente define o que é carga elétrica. Após isso, definindo carga elétrica, a gente consegue entender quando um corpo ele se encontra eletrizado ou não. E para finalizar, a gente vai conseguir calcular a quantidade de carga elétrica que um corpo eletrizado possui, e a gente vai ver o significado dessa frase, de que a carga elétrica ela é quantizada. Então, pessoal, tá aí o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Acredito eu que vocês já conheçam isso da química. Lembrando que a matéria ela é composta por átomos, e esses átomos eles são constituídos por três partículas, basicamente: pelos prótons, pelos nêutrons e pelos elétrons. Os nêutrons e os prótons são partículas bem mais massivas, ou seja, partículas que possuem a massa muito maior do que a massa dos elétrons. E por conta disso, elas se aglutinam de maneira muito mais fácil, formando o que é chamado de núcleo atômico. Então, no núcleo atômico, nós temos os prótons e os nêutrons. Em torno do núcleo atômico, numa região chamada de eletrosfera, orbitam partículas que são chamadas de elétrons. E essa órbita é a mesma órbita, por exemplo, da Terra em torno do Sol. Então aqui a gente já consegue definir a carga elétrica, e na realidade a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, assim como a massa, assim como o seu comprimento, a sua temperatura. A carga elétrica é uma propriedade física que explica esse fenômeno que aparece nessa imagem. Os elétrons e os prótons, eles se repelem entre si, ou seja, o elétron repele um elétron, um próton repele um próton. E os elétrons, eles atraem os prótons ou vice-versa. Então, o que acontece? Essa propriedade que explica esses fenômenos de atração ou repulsão entre prótons e elétrons, ela é chamada de carga elétrica. E foi convencionado, ou seja, alguém, em algum momento, quando isso foi descoberto, ele definiu o seguinte: os prótons são partículas com carga elétrica positiva. Os elétrons são partículas com carga elétrica negativa. E os nêutrons são aquelas partículas que não possuem carga elétrica. A carga elétrica de um nêutron é igual a zero. Então, definido o conceito de carga elétrica, entender
essa definição de corpo eletrizado é fácil. Preste atenção. Um corpo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é chamado de corpo eletricamente neutro. Então, se um corpo ele é neutro, eletricamente neutro, isso quer dizer que o número de prótons ele é o mesmo que o número de elétrons, como aparece aqui nessa imagem. Aí nessa imagem do meio, já observe o seguinte: existem elétrons em número maior do que o número de prótons. Então aqui eu já tenho o corpo já não é mais neutro, ele já é eletrizado. E pelo fato do número de elétrons ser maior que o número de prótons, ele está eletrizado negativamente. Assim como nessa última imagem à direita, observem que o número de prótons, o número de partículas com carga elétrica positiva é maior do que o número de elétrons, o número de partículas com carga negativa. Então aqui eu tenho um corpo que ele está eletrizado positivamente. Então a gente diz que um corpo ele é eletrizado quando o número de prótons ele é diferente do número de elétrons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, o corpo está eletrizado positivamente. Se o número de prótons for menor do que o número de elétrons, esse corpo ele está eletrizado negativamente. Então, pessoal, dizer em física que uma carga elétrica ela é quantizada, isso quer dizer o seguinte, é que a gente consegue expressar essa grandeza como sendo um múltiplo de uma grandeza elementar. Para o nosso estudo aqui de carga elétrica, o que acontece? A quantidade de carga elétrica de um próton tem a mesma quantidade de carga elétrica de um elétron. E isso é chamado de carga elétrica elementar. Isso é uma constante. Vocês não vão precisar se preocupar, por exemplo, em decorar esse valor. A carga elétrica elementar ela é representada pela letra E e é igual a esse valor que aparece aí, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse C é a unidade de carga elétrica, que é o Coulomb. Na próxima aula a gente vai entender o motivo, né, desse nome. Mas o que importa é o seguinte: a carga elétrica elementar é a carga elétrica de um próton ou a carga elétrica de um elétron. Qual é a diferença entre elas? É só questão do sinal. A gente viu no quarto slide o seguinte, que um elétron ele possui carga negativa e um próton possui carga positiva, por isso esses valores que aparecem aí no texto, no slide, perdão. Então, a carga elétrica de um elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A carga elétrica de um próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí, pessoal, só observe o seguinte, isso está expresso em notação científica. Então, as aulas que nós tivemos antes, 2, 3 aulas que nós tivemos sobre notação científica, elas vão ser úteis nos cálculos que a gente vai começar a fazer a partir dessa semana. Então, a carga elétrica ela é uma grandeza quantizada, ela é uma grandeza física quantizada. Por quê? Porque a quantidade de carga que um corpo possui, um corpo eletrizado possui, ela é dada pelo produto da carga elétrica elementar por um número qualquer, que a gente está representando, aí no caso pela letra N. Esse N representa o número de partículas desse corpo, e aí esse número de partículas vai ser dado pelo número de prótons menos o número de elétrons. Então, quando o corpo está eletrizado positivamente, essa quantidade de carga ela é positiva. Quando esse corpo está eletrizado negativamente, essa quantidade de carga ela é negativa. Beleza? Esse quadrinho aqui abaixo só está é só por questão da forma como esses termos aparecem nos exercícios. Então, o que acontece? Se o corpo ele tem carga elétrica positiva, o que isso significa? A gente já viu que carga elétrica positiva quer dizer que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Ou então, quer dizer o seguinte, que o corpo, no processo de eletrização, ele perdeu elétrons. A passo de que se o corpo ele tem carga elétrica negativa, o número de prótons ele é menor do que o número de elétrons.
E quando o corpo ele tem uma carga elétrica negativa, ele ganha elétrons em relação ao seu estado neutro. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente vai ver alguns exemplos de aplicação direta da relação que a gente viu no slide anterior, que nos permite determinar a quantidade de carga que um corpo possui. Então, esse primeiro exemplo, ele está dizendo o seguinte, ó, um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, esse corpo ele está. Então, ó, observem que é uma questão de múltipla escolha, e nessa questão, na realidade, reparem que eu preciso saber duas coisas. Primeiro, se esse corpo ele está carregado positivamente, negativamente, ou se ele está neutro, e depois eu tenho que saber a carga dele. Então, né, fazer obviamente isso por partes. Um corpo ele está eletrizado, ele está carregado positivamente ou negativamente, a gente tem que observar o número de prótons e o número de elétrons. Então, olha só, olhando aqui, o que acontece? Observem que o número de prótons ele é maior do que o número de elétrons. Por esse motivo, esse corpo ele está eletrizado positivamente. Beleza? E para determinar a carga, se vocês lembram da relação, está aqui, eu tenho que saber qual é o valor do número de partículas em excesso. Esse número de partículas nós vimos no slide anterior, que é o quê? É o número de prótons menos o número de elétrons. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, o número de partículas, nesse caso, vai ser dado por 5 vezes 10 a 19, que é o número de prótons, menos o número de elétrons, que é 4 vezes 10 elevado a 19. E aí, como é que a gente faz essa subtração? Aqui é muito fácil. É fácil porque essa potência de 10 é a mesma. Como essa potência de 10 é a mesma, a gente só repete ela, tá vendo? Ela está repetida. E qual é o próximo passo? A gente só vai mexer com os números que estão multiplicando ela. Então, repare que eu tenho 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Ou seja, o número de partículas em excesso, nesse caso, é igual a 1 vezes 10 elevado a 19. Então, eu já tenho o número de partículas, eu já tenho a carga elétrica elementar. Então, para determinar a quantidade de carga que esse corpo possui, é só a gente substituir na fórmula. Ó, o número de partículas, 1 vezes 10 elevado a 19, o vezes, que é o da fórmula, a carga elétrica elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como é que a gente vai aqui multiplicar esses valores? Primeiro, a gente vai multiplicar número por número. Então aqui eu tenho 1 vezes 1,6 dá 1,6. E aí o que sobra para a gente? As potências de 10. E eu tenho aqui 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19. A gente tem que dar uma relembrada na propriedade, em uma propriedade das potências, que está nesse quadrinho ao lado. Vocês precisam lembrar que quando nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém essa base e a gente soma algebricamente os expoentes. Então eu vou fazer esse cálculo aqui no cantinho. 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19, seguindo essa regra, a gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma os expoentes. Então eu tenho 10 elevado a 19 mais 10 elevado a menos 19. Só que o sinal positivo antes do parênteses, ele mantém todos os sinais. Então aqui eu tenho 19 menos 19, que é igual a 0. Ou seja, aqui 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0, pessoal, é igual a 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou seja, a quantidade de carga que esse corpo possui é igual a 1,6 coulombs. De tal maneira que o resultado, a resposta, desculpe, desse primeiro exercício é a alternativa C. Então, pessoal, é mais um exemplo de aplicação dessa fórmula. O exercício aqui ele está falando o seguinte: sendo a carga elétrica elementar igual ao que está aí, determine o número de elétrons recebido por um
corpo carregado com uma carga que, nesse caso, ela é igual a menos 64 microcoulombs. Então, gente, ainda mais vocês agora em casa, com um pouco mais de calma, habituem-se a resolver exercícios como esse da maneira como eu vou aqui mostrar. Cara, pega o raio do lápis primeiro, lendo o enunciado, sublinhe o que o problema está pedindo, como eu estou fazendo aqui. Então, está aqui. Ele pede para determinar o número de elétrons. Então, está aqui. Beleza? E após isso, vocês circulem os valores que o problema fornece. Ó. Aqui a carga elétrica elementar e a carga que esse corpo possui. Porque quando você faz isso, é muito mais simples na hora de pegar e montar uma tabelinha boba como essa. Mas essa tabelinha boba, cara, facilita muito a nossa vida na hora de pegar e resolver o exercício. Então, ó, cara, o problema pede para determinar o número de elétrons. Ele deu o valor da carga que esse corpo possui, ó, é menos 64 mili. E aí observem esse M, como eu falei na segunda aula, naquela tabelinha, só pegar a tabelinha lá no caderno de vocês. Na tabelinha, esse M, o que ele faz? Ele pega qualquer grandeza física, o M minúsculo, e multiplica por 10 elevado a menos 3. Está aqui. A gente não pode operar, obviamente, com esse M minúsculo. A gente tem que pegar e lembrar que esse M, ele pega qualquer grandeza e multiplica por 10 elevado a menos 3. Então está aqui a carga elétrica do corpo. E aqui a carga elétrica elementar. Então, a gente vai começar pela fórmula, né? A quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elétrica elementar. E aqui vocês precisam tomar cuidado com uma coisa. Observem que a carga elétrica ela é negativa nesse problema. Como a carga elétrica ela é negativa, ó, reparem, eu não posso chegar e dizer que o corpo ele possui menos 10 elétrons. Não faz sentido isso. Então, quando o corpo ele está carregado, foi eletrizado negativamente, é necessário nessa fórmula colocar esse sinal negativo. Vocês não podem esquecer disso. Então aqui eu tenho a quantidade de carga, só olhar aqui nessa tabelinha, 64 vezes 10 elevado a menos 3, seguindo a fórmula é igual a menos o número de partículas, que eu não sei quanto vale, a gente repete, vezes a carga elétrica elementar, que no caso o valor foi dado no problema. Então o que eu tenho aqui? É uma equação do primeiro grau extremamente simples. Observem que menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 está multiplicando a variável, que é o n. Então, o que a gente já viu? O número que multiplica tem que passar para o outro lado da equação com operação inversa, ou seja, dividindo, como está aqui, nesse passo abaixo. Então, o número de partículas, a gente tem que fazer essa divisão. Como é que a gente faz essa divisão? Primeiro passo, a gente divide os números. Então, ó, menos com menos na divisão é mais. 64 divididos por 1,6 é igual a 40. Então, dividir os números vezes, né? Agora eu tenho que dividir as potências de 10. Como é que a gente divide potências de 10? Na verdade, potências de mesma base. A gente tem que dar uma relembrada, mais uma vez, na propriedade. Então, ó, na divisão de potências de mesma base, a gente mantém o primeiro expoente e a gente faz o quê? A gente troca o sinal do segundo expoente. Ó, dá uma olhada. Não é essa divisão que eu quero fazer? Ó, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 19. A gente mantém a base, que é o 10, e a gente vai diminuir do primeiro expoente, ó, diminuir do primeiro expoente o segundo. Ou seja, eu estou trocando o sinal do segundo expoente, como já aparece aqui. Menos 3 mais 19 é igual a 16. Então, ó, 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 19 é 10 elevado a 16. Isso aqui já é tranquilamente o número de elétrons que esse corpo recebeu. Mas se fosse isso aqui, por exemplo, numa avaliação minha, vocês podem deixar dessa forma que não vai ser problema. Mas o que acontece? Se isso fosse uma questão de múltipla escolha, extremamente improvável de aparecer isso como resposta, porque ó, 40 está escrito em notação científica? Não está, porque 40 é um número maior do que 10. Então, o que é necessário?
como eu estou falando, vocês poderiam parar aqui, mas se fosse uma questão de múltipla escolha, vocês teriam que escrever esse resultado, esse número de elétrons, em termos de notação científica. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, o 40 expresso em notação científica, como a gente fez diversas vezes, é 4 vezes 10 elevado ao expoente 1, vezes o 10 elevado a 16. E aí o que acontece? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 16, eu estou multiplicando potências de mesma base. A gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma os expoentes. 1 mais 16 é igual a 17. Ou seja, o número de elétrons que esse corpo recebeu, já que a carga dele é negativa, como vocês podem ver no enunciado, é de 4 vezes 10 elevado a 17. Então, galera, por hoje é só. Na próxima semana eu vou corrigir os exercícios, tá? Que estão sendo propostos. Basta vocês olharem um post, tem um PDF com alguns exercícios. E aí o que acontece? Ou vocês vão copiar o enunciado no caderno, ou aqueles que têm impressora podem imprimir e colar no caderno, tá? Mas a avaliação que a gente já tinha combinado de olhar o caderno, ela vai ser mantida, tá? E aí, após isso, a gente vai introduzir o conceito de força elétrica. Então, pessoal, olha, estudem. Eu vou estar disponível, com exceção das noites, eu vou estar disponível para vocês, sempre, tá? E se por algum motivo eu não puder responder algo na hora, provavelmente eu vou estar ocupado ou com alguma dúvida de alguma outra escola, enfim. Mas eu vou me dispor, eu vou estar, disponível para vocês sempre, tá? Então, até a próxima semana. Muita calma nessa hora. Por mais que dê vontade, fiquem em casa, cuidem de si e cuidem dos seus. Um grande abraço.